Ok. Eu vou iniciar aqui a gravação da aula para a turma 902, referente ao Clio, tá? Livro Clio, temas 3 e 4. Até agora nenhum aluno compareceu, já tem 5 minutos de tempo, né, da nossa aula. Então eu vou começar para não atrasar. Eu vou começar a gravar e se algum aluno chegar depois, eu faço um resumo do que já foi dado. Vamos então continuar. O Clio, né, a matéria de hoje, deixa eu colocar aqui no início. Então, nós iremos falar sobre American elections. And what are American elections? Né, são as eleições americanas, mais especificamente as eleições lá nos Estados Unidos, né? E temos aqui um pequeno texto. The struggle for freedom and... Deixa eu só aumentar aqui. Vamos lá. The struggle for freedom and democracy has been present in the United States since the country's birth in 1776. The consolidation of democracy takes place in elections, when people have the right to choose their representatives. Americans choose their president every 40 years, and voting is optional and secret. Elections are indirect in the electoral college system. Traditionally, the elections are won by the two largest political parties in country, Democrats and Republicans. Então aqui, né, a gente está tendo aqui um resumo de como funcionam as eleições americanas, né? Num esforço para alcançar a liberdade e democracia, em 1776, os Estados Unidos teve, né, a sua Constituição, né? Deixa eu verificar, um aluno acabou de chegar. Let me see. Maria, welcome. Hello. Deixa eu ver aqui. Oi, tudo bem? Então, hoje nós vamos utilizar o livro Clio, tá? Vamos estudar os temas 3 e 4. Aqui na gravação, eu já iniciei a explicação desse pequeno trecho aqui, mas eu vou resumir aqui para você, tá? Me diz uma coisa, você já está com o livro Clio? Tá bom, vou esperar então. Tá bom, eu vou aguardar então ela entrar, tá? Eu aguardo um pouquinho. Tá bom.
Maria? Então, eu vou começar, tá? Eu não posso esperar muito tempo, não, tá bom? Quando ela entrar, ela vai acompanhando a gente, porque senão o tempo vai acabar, tá? Vamos lá, vamos continuar. Então, aqui nesse pequeno trecho do Clio, é o terceiro tema do Clio, tá? O tema é American Elections. Então, esse tema do Clio, ele está falando a respeito de como as eleições americanas ocorrem, como elas funcionam. Elas são parecidas em alguns aspectos à eleição aqui no Brasil. Por exemplo, lá também ocorre de 4 em 4 anos. O presidente, ele só pode ter 2 mandatos seguidos, né? No terceiro, ele não tem como continuar, tem que dar um espaço aí de 1 mandato para que ele volte novamente. Só que lá as eleições elas são, né, indiretas através de Electoral College System, né? Eles têm vários grupos, né, vários condados, e esses condados eles têm grupos eleitorais e através desses grupos eleitorais eles contabilizam os votos. E lá só existem 2 partidos políticos, os Democrats, né, os democratas and the Republicans, e os republicanos, né? Então, as eleições lá são divididas entre esses 2 partidos, these two parties. Larissa chegou. Só esperar ela habilitar o áudio. Welcome, Larissa. Bom, continuando, né? Então, nesse trechinho está explicando isso, que no caso, em busca de liberdade e democracia, freedom and democracy, foi, né, constituído que a Constituição dos Estados Unidos, né, e a República em 1776. Houve uma consolidação dessas leis, né, que representam até hoje o sistema político, né, americano. E aqui nas perguntas, né, a primeira pergunta está falando Thinking about American elections. What is the Electoral College, né? Então, está perguntando, pedindo para que você pense, para que você reflita a respeito das eleições americanas e diga o que é um colégio eleitoral. Vamos para a segunda pergunta. Na segunda pergunta, está dizendo What are the requirements to become the president of the United States? Então, tem algumas regras, né, para que seja presidente dos Estados Unidos, para que se torne presidente. Vocês saberiam me dizer quais seriam essas regras? Já ouviram falar a respeito disso? Gente, se não puder usar o áudio, pode usar o chat, tá? Deixa eu ver aqui no chat. Deixa eu ver a Maria. Ah, tá. Tá bom. Gente, se quiser, pode responder no chat que eu perguntei, tá? Estamos aqui na segunda pergunta. Mas é bom, se vocês puderem usar o áudio, facilita, porque a gente consegue ter uma interação aqui mais rápida. Consegue ter uma interação mais rápida, consegue dialogar a respeito do assunto, tá? Mas se por algum motivo não tem como usar o áudio, pode usar o chat. Então, quais seriam esses requerimentos? Alguém sabe? Larissa? Entendi. Pode responder pelo chat. Larissa também. Não sabe?
Tá, então vamos lá. O primeiro requerimento é que seja, né, maior de 18 anos. No caso, não pode ser estrangeiro, ou seja, tem que ter nascido nos Estados Unidos, mesmo que essa pessoa tenha adquirido nacionalidade americana. Por exemplo, se a pessoa se mudou para lá e se tornou americano, passou a viver lá. Mesmo assim, não vai poder se candidatar a presidente. Temos o exemplo do Arnold Schwarzenegger, que fez aquele filme Exterminador do Futuro, né? É um ator muito famoso e ele é lá da Áustria, né? Ele é austríaco. E ele já mora nos Estados Unidos há muito tempo. Ele conseguiu ser governador da Califórnia, né? Ele se candidatou e venceu as eleições para governador e foi um bom governador lá na Califórnia. Eu não sei se ele se reelegeu ou não, mas eu sei que ele ficou um tempo lá como governador. Porém, ele mesmo citou em entrevista que se ele pudesse, ele se candidataria a presidente, mas não faz isso devido a essa questão, né? Tem as regras para ser presidente dos Estados Unidos. A última pergunta aqui é: find out if it's possible for a candidate with the highest absolute number of votes not to be elected president. Has this ever happened? Então, será que já aconteceu de um candidato à presidência com o máximo de votos não ser eleito por algum motivo? Será que isso já aconteceu? Então, isso só seria possível, né, verificar através de uma pesquisa. Como lá os votos são através dos partidos, desses dois partidos, então tem essa questão de votos para os democratas e votos para os republicanos, tá? No caso, eu vou mostrar para vocês aqui um modelo de resposta, tá? Para essas três questões. E em seguida eu vou mostrar algumas imagens e até um vídeo com um documentário a respeito, né, de como foi, né, que esses direitos foram adquiridos. Mas antes disso, eu queria falar com vocês sobre as nossas aulas. Vocês conseguiram assistir as aulas que eu deixei de segunda-feira? Me responde aqui no chat, por favor. Deixa eu ver. Não abri a aula de segunda-feira, nem vi que tinha, mas, mano, sabe o que acontece? Eu já reclamei disso no grupo da escola. O que você reclamou no grupo da escola, que eu não sei? Por que você não conseguiu abrir? Sim. Toda vez que você abre alguma atividade, fica um monte de notificação. Sim. Aí realmente é só com a coordenação. Sim, compreendo. Ok. Tá. Então, já que vocês não viram a aula, eu vou explicar como que vai proceder as nossas aulas. A partir de segunda-feira, nós voltamos a utilizar o livro Clio e Project, tá? Então, vai ter aulas em que a gente vai usar o Clio e o Project, tem aulas que a gente vai usar só o Clio, tem aulas em que a gente vai usar só o Scope. Essa semana, a gente só usou o Clio e agora a gente usou o Clio na segunda e o Project, que foi o Clio, no caso, o segundo tema, e no caso, o primeiro tema do Project.
E hoje nós estamos estudando só o Clio, tema 3 e 4. Então, o que acontece? Na segunda-feira, eu passei o project, entendeu? O primeiro project para vocês e deixei explicando lá o que era para fazer e, no caso, vocês teriam que apresentar hoje. Como vocês não assistiram, o que eu recomendo para vocês? Eu posso habilitar lá para liberar um tempo maior para envio da atividade. E então vocês poderão fazer o project, gravar ou tirar uma foto do projeto de vocês e enviar, tá? Lá no portal, porque ali já fica como feito, já que vocês não assistiram e teriam que apresentar para mim hoje. Quando eu passar o outro project, vocês já sabem que vai ter um momento que eu vou pedir para que vocês apresentem durante a aula ao vivo e eu vou passar a pedir que vocês mostrem para mim aqui o caderno de vocês com a tarefa feita, tá? Não vou pedir isso hoje, porque vocês ainda não estavam familiarizadas com essa pequena mudança, mas eu vou pedir isso para vocês, tá? Para que eu possa conferir, porque a maioria, pelo menos aqui da turma, não estão enviando as atividades para mim no portal. Então, eu não estou tendo acesso ao trabalho de vocês feito no livro, tá? Então, por isso que eu vou pedir para que vocês mostrem na hora, tá bom? Ficou alguma dúvida referente ao que eu expliquei? Se for dúvida, fala agora. Tá bom, então. Tá. Eu vou mostrar um vídeo agora para vocês, é bem curto. Deixa eu só trocar a tela aqui. Então, esse vídeo, gente, é sobre o George Washington e a Guerra Civil Americana, tá? No caso, essa Guerra Civil foi o que culminou na independência dos Estados Unidos e, no caso, no estabelecimento de uma Constituição, criando uma república, né? Com um sistema democrático. Até 1776, eles eram totalmente colonizados pela Inglaterra, né? Era dividido o território dos Estados Unidos em 13 colônias, e essas 13 colônias britânicas tinham que pagar taxas para a Inglaterra. Não podiam, no caso, ter, né, autonomia. Então, essa guerra foi justamente por causa disso, para que os Estados Unidos, que até então era chamado de 13 colônias, pudesse se libertar, né, do controle britânico. Eles tiveram uma ajuda, um auxílio da França, né, com soldados lá de apoio, para que conseguissem se livrar, né, desse controle dos britânicos, que taxavam o chá, taxavam o açúcar e outras mercadorias. Eles faziam essas taxas e tinha a tal da taxa do chá e tinha até a festa do chá em Boston. E durante essa festa do chá, que é muito conhecida, depois se vocês pesquisarem sobre o assunto, vocês vão encontrar falando sobre isso. Que durante uma festa do chá, em 1774, eles fizeram um protesto, invadindo um dos navios britânicos e jogando a mercadoria no mar. Né? Isso foi marcado como um passo muito importante deles contra, né, a Inglaterra ali dominando tudo. Eu vou deixar o vídeo correr aqui para falar sobre essa guerra. Deixa eu ver. Espera rapidinho. Tá, vamos lá. Well, you know, we think of the revolution as America against Britain. And the fact of the matter is, it devolved to the point where the real battle was within. America, after the Battle of Saratoga, the French come in, many Americans think, we've won it. And nothing happens to really
Tá dando para ouvir, gente? Se não estiver escutando, pode falar no chat, tá? Caso não esteja escutando. Really promote the cause against the British. And the American people begin to lose faith in that and turn their attention inward, fighting among themselves, loyalist against patriot, often neighbor against neighbor, and just a squalid, desperate. Tá travando demais. Deixa eu pausar. Deixa eu tirar aqui. Tá travando. Mas, enfim, resumindo, gente, o primeiro presidente dos Estados Unidos foi George Washington, né? E ele foi quem liderou o exército americano, né, nessa guerra, e logo após ele foi eleito o primeiro presidente. Durante essa guerra, eram vizinhos contra vizinhos, né? Tinha um pessoal que ainda apoiava a Inglaterra, e muita gente começou ali a guerrear, a lutar, devido a esse posicionamento, né? Então, o que eu recomendo para vocês, para que entendam melhor esse assunto? Tem vários documentários na History Channel, não sei se vocês já ouviram falar do History Channel. Eles sempre têm vários documentários, tanto no YouTube quanto no canal deles mesmo, a respeito de vários fatos históricos, inclusive sobre a Guerra Civil Americana, né? Na Wikipédia, vocês têm lá toda a vida do George Washington, falando de como que tradições iniciadas por ele continuam, né, até hoje. Então, vem toda a explicação a respeito de como ele foi importante, fundamental nessa questão. Aqui, eu separei para vocês também uma foto do Monte Rushmore, que é um monumento lá nos Estados Unidos com os 4 principais, né, presidentes americanos, né? Aí você tem aqui o George Washington, o Abraham Lincoln, Thomas Jefferson. Você já ouviu falar do Monte Rushmore? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Ah, tá. Tava travando, eu preferi tirar. Mas depois vocês conseguem achar no YouTube, tá? Tanto filmes quanto documentários. Esse filme aqui, eu não sei se vocês já assistiram. Eu já assisti mais de uma vez esse filme. Ele é um pouquinho antigo, mas ele é bem legal. Fala sobre o cara é tipo um arqueólogo e ele fica buscando um tesouro perdido, e esse tesouro ele busca através de fatos históricos, de dicas e tal. E nesse filme ele cita vários fatos históricos dos Estados Unidos, ele cita a Guerra Civil, ele cita, né, o papel do Benjamin Franklin, do George Washington, do Thomas Jefferson, né, do Abraham Lincoln. O Lincoln foi responsável pelo fim da escravidão, né, nos Estados Unidos. Toda a candidatura dele foi em prol do fim da escravidão, né? Então, assim, é um filme que eu recomendo, e também tem muitos documentários no YouTube a respeito desse assunto, tá, gente? Vamos voltar lá nas perguntas, porque agora eu vou mostrar o outro tema para vocês, tá? Eu vou pedir que vocês respondam esses 2 temas, tanto o 3 quanto o 4, em casa. Eu vou deixar um modelo de resposta para vocês lá no portal do aluno, né? Como se fosse um gabarito com as respostas. Deixa eu só destravar aqui. Vou deixar para vocês. Mas tentem responder por sua conta, né, com as suas palavras. É mais ou menos assim que vai aparecer a resposta, mas aí depois eu coloco um vídeo à parte com a resolução, tá? Nosso segundo tema é globalization, né? Falando sobre a globalização. Referente à globalização, o que vocês se lembram da aula de geografia a respeito de globalização?
Pode usar o chat caso não seja possível usar o áudio. Não lembro de muita coisa, certo? No caso, a Maria disse que não se lembra de muita coisa. E você, Samara, Larissa, o que vocês se lembram do assunto? Pode responder no chat. Não lembram de nada, gente? Certo. Tá, então vamos lá. O que é globalização, né? É esse processo global de modernização. Mas ela tem que ativar o microfone, senão não vai conseguir ouvir. Ela tem que ativar o microfone na configuração do aplicativo, igual você fez quando entrou, Maria. Eu estou vendo aqui que o microfone dela está desligado, por isso que ela não está ativado, por isso que ela não escuta. Vamos lá. Então, the concept of globalization as it's known today arose in 1980. Ou seja, em 1980 que surgiu esse conceito de globalização. And refers to a more advanced stage of interdependence of all countries on earth, as well of all their economies. Globalization is not only an economic event, but also political, technological and cultural phenomenon. Então, o que acontece? É um processo tanto de modernização quanto de conexão entre nações. Essa conexão é tanto econômica quanto política, cultural e tecnológica, né? É um processo de modernização e expansão, né, dessas tecnologias e também das comunicações em todo o mundo. Por isso que é chamado de globalização. É algo que ocorre mundialmente, é algo global. E do que se trata, né? É que todo o ato cometido por qualquer país vai ter impacto direto na vida de todo o planeta. Então, a globalização se trata dessa harmonia de convivência entre os países para melhorar as condições de vida, certo? No texto aqui, também falamos a respeito de um acordo. Deixa eu clicar aqui. Tem um acordo feito entre os países da América do Norte, que a gente chama de NAFTA, né? Esse acordo também relacionado a essa questão da globalização, né? E tem alguns países que participam desse NAFTA, né? No caso, Canadá, México, Estados Unidos. Então, o que eu recomendo? Que vocês pesquisem a respeito para conseguir responder o number 2. De qualquer maneira, lá no portal da aluna eu vou deixar a resposta de modelo para vocês, para que vocês tenham uma noção de como responder isso em inglês. No number 1, tá thinking about your everyday life. What are the elements of globalization around you? Então, nessa primeira pergunta, é uma resposta pessoal. Por quê? Você tem que pensar a respeito do seu dia a dia e quais elementos de globalização estão ao seu redor. No number 3, você tem que dizer o quê? What are the main criticisms about globalization? Quais seriam as principais críticas, né,
a respeito da globalização. Vocês têm uma ideia? Depois eu vou colocar a resposta para vocês em inglês lá. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso. Vocês poderiam me responder? Deixa eu ver. Posso repetir sim. Qual é a parte que você quer que eu repita? Sobre o NAFTA ou sobre a terceira pergunta? Só preciso saber isso. Qual é exatamente a sua dúvida? É sobre o NAFTA ou sobre a última pergunta que eu fiz? Então, você não sabe me dizer? Tá, vou repetir só a última então. Se não for isso, você vai ter que me sinalizar. Vamos lá. What are the main criticisms about globalization? Quais seriam as principais críticas a respeito da globalização? Você vai ter que explicar em inglês, quais seriam essas críticas. Já aqui, o NAFTA é um acordo feito entre países da América do Norte, justamente com foco na globalização. Então, você tem que dizer o que seria esse NAFTA. Também tem que responder em inglês. E no number one, aqui você tem que falar sobre quais são os elementos da globalização que estão ao seu redor. No seu dia a dia, o que você vê referente à globalização? Na sua vida, ao seu redor, na sociedade onde você está inserida. Quais seriam esses elementos? Tá? Só que lá no portal, eu vou colocar para vocês esse resuminho aqui, que é, no caso, um modelo de resposta, tá? Das 3 perguntas que eu fiz. Vou botar tanto desse último tema, quanto do tema sobre, no caso, as eleições americanas. Eu vou deixar uma resolução lá, para que vocês saibam como responder. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito, antes da gente finalizar a aula. Se não tiver nenhuma ideia também, pode falar que não sabe. Bom, a Maria saiu da aula, deve ter caído o link dela. Larissa e Samara, podem compartilhar, por favor, o que vocês entenderam. Então, queridas, my dears, vocês têm que participar. Como é que eu vou saber se vocês estão entendendo ou não o conteúdo? Vocês estão aí? Vocês não estão me respondendo.
Tá certo, então. Referente a todo o conteúdo passado, tanto do tema 3 quanto do tema 4, ficou alguma dúvida, gente? Esse é o momento de tirar as dúvidas, tá? Que a gente já está quase acabando a aula. Tá certo. Então, finalizando aqui referente a essa questão das perguntas, façam as pesquisas a respeito das eleições americanas, façam as pesquisas a respeito de globalization, porque aqui nós não estamos tendo uma aula de história ou de geografia. Nós estamos estudando um texto sobre o assunto, provavelmente um assunto que vocês já estudaram em geografia e história. Como a gente já está em setembro, é um conteúdo que com certeza os professores já passaram para vocês. Então, é só uma releitura de um assunto que vocês já estudaram, só que em inglês. Então, tentem fazer e eu vou checar na segunda-feira se vocês fizeram. Ou ainda hoje eu vou liberar a videoconferência de hoje e a resolução desses dois temas lá no portal do aluno, tá? Mas eu preciso saber de vocês se realmente não ficou dúvida. Pode usar o chat para responder. Certo. A nossa aula está quase no finalzinho. Eu vou encerrar aqui então, porque falta pouquinho. E aguardo que vocês enviem para mim o projeto de segunda-feira. Assistam a aula do projeto, que eu deixei segunda-feira no portal. Enviem o projeto e façam esses exercícios, tá? Para não acumular. Tá bom? See you, guys.